Eu cumprimento a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus. São todos bem-vindos à casa do Pai. Eu quero de antemão dizer que, assim como o pastor Romero disse nesta noite, muitas pessoas ainda estão orando dessa forma, meu irmão. Estão orando, dizendo para Deus, logo que chegam diante da face do Senhor, mal colocam o joelho no chão, quando colocam o joelho no chão, e já estão dizendo, Senhor, Deus abençoa a minha vida, supre minha casa, meu emprego e a minha conta bancária, e eu preciso. Muita gente ainda faz isso hoje. Viu? Mas a gente aprende que quanto mais intimidade tiver com o Senhor Deus, mais você vai primeiro louvar o Senhor, mais primeiro você vai dizer, Senhor Deus, eu estou diante do Senhor, reconhecendo a minha pequenez e a tua majestade. Porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas, o Senhor merece que eu me esforce de estar aqui, agradecendo a Ti por cada coisa que o Senhor já me deu. Depois você fala dos seus pedidos, amém? Amém? Amados, eu quero começar hoje essa pregação fazendo a leitura do texto bíblico. Eu vou pedir que o pastor Alexandre coloque ali para nós o texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler o capítulo todo. Então, é o que eu falei. Não tenha... Alguém está com um alerta de emergência aí para sair? Não, né? Não, amém. Louvado seja Deus. Nós vamos ler o capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Se você quiser acompanhar em sua casa, muito bem. Se você quiser acompanhar a leitura conosco aqui, eu estou usando a Bíblia com a nova versão internacional. Se você tem uma versão diferente, você pode acompanhar conosco, né? E você pode acompanhar conosco aqui a leitura no telão, né? Amém? Vamos dar início à leitura, então. Capítulo 4 de Paulo aos Efésios. Diz assim a palavra do Senhor. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo e em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Ó Senhor Deus poderoso e santo,
Quantos cristãos hoje estão vivendo na inutilidade, desperdiçando seu próprio tempo, atentos a coisas tão tolas, vãs. Versículo 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Louvado seja Deus. Amados, eu quero dizer para vocês o seguinte: este texto está falando de comportamento cristão. Não é para qualquer um, é para os cristãos. Está falando de comportamento. Mas muitas pessoas confundem o significado de comportamento, conduta, modo de agir. Muita gente confunde isso com personalidade, sensibilidade, estilo de vida e caráter. Gente, não são a mesma coisa. Da mesma forma que eu posso dizer a vocês que bolo, pudim de leite condensado, tem quem gosta aqui. Bolo, pudim de leite condensado, sorvete, cocada, são doces. Todos são doces, mas são diferentes. Então preste bastante atenção, porque o Senhor Deus quer que nós compreendamos nesta noite que reputação é aquilo que dizem de você, baseados naquilo que você faz e que é visto, o seu comportamento. A sua reputação diante da sociedade, diante da sua família, dos seus amigos, dos seus irmãos, é aquilo que as pessoas veem você fazer, ou seja, é o seu comportamento. Mas caráter é aquilo que os anjos dizem de você diante de Deus. É a mesma coisa? Será que nós podemos dizer que nós temos um caráter bem compatível com o nosso comportamento? Estou dizendo nós, amados. Eu não quero apontar para vocês, não. Eu estou falando para mim, diante do Senhor. Será que nós temos isso que o Senhor Deus requer de nós? Então, aqui vocês leram várias e várias características necessárias ao comportamento do cristão. Mas hoje eu quero te falar a respeito do caráter. O caráter é especial. O caráter é aquilo que você constrói na sua caminhada com Deus. O caráter é aquilo que pode mudar o comportamento
e deve e vai mudar o comportamento. Quando você muda de caráter, você obrigatoriamente, necessariamente, sem falta, você também muda o seu comportamento. Melhor ou para pior? Opa! Alguém pode mudar o caráter para pior? Pode. Mas nós estamos falando entre cristãos, nós estamos falando entre pessoas que conhecem a palavra do Senhor. E eu quero crer em nome de Jesus que todos nós desejamos que o nosso caráter seja melhor. Então, eu estou falando para vocês que mudança de caráter muda o nosso comportamento para melhor. Caminhemos nessa direção. Mas nem sempre o inverso acontece. Quando você muda de comportamento, nem sempre você muda o caráter. Porque eu falei que comportamento é aquilo que você mostra para os outros. Há muitas pessoas, infelizmente, que estão vivendo de fachada. Dentro da igreja, há muitos cristãos. Eu estou falando da igreja de Cristo. Muitas pessoas, e nós sabemos, a gente vê exemplos, a gente não tem que apontar o dedo para ninguém. A gente não tem que julgar, como já foi dito nesta noite, a gente não vai mencionar nome de X, Y e Z, de lá ou de cá. Não vamos fazer isso, não nos cabe. Mas cabe a cada um de nós olhar para dentro de nós mesmos, porque nós conhecemos o nosso caráter. Não vem dizer que não, nós conhecemos o nosso caráter. E nós temos que mudar o nosso caráter para honrar a Deus. Então, o caráter é aquilo que é a sua essência, é aquilo que marca você diante de Deus, é aquilo que determina se você realmente quer a verdade de Deus ou não. Caráter é aquilo que, quando ele é bom, ele se revela honestamente no seu comportamento. Então, eu quero dizer para vocês que nós vemos dentro da palavra do Senhor, em todas as Escrituras, já se chama Santas Escrituras, porque revela a palavra de Deus, portanto é confiável. Nós vemos exemplos de várias pessoas que mostraram seu caráter. Não vou precisar pedir para o pastor colocar, não, e nem vocês precisam procurar, porque eu vou falar meio rápido para vocês. Lá em 1 Samuel, capítulo 12, de 2 a 4, o próprio Samuel estava falando com as pessoas que estavam ali, exigiram que ele determinasse ali um novo rei para eles, né? Escolhesse um rei, coroasse o rei. Esse aqui é o rei de vocês, vocês quiseram, eu coroei. Está aí, fiz o que vocês quiseram. Amém. Mas ele está dizendo assim, eu estou velho e de cabelos brancos, eu tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude, ou seja, vocês me conhecem. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se de mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam, tu não nos exploraste, nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Isto é um bom caráter. Testemunhem diante de Deus, se eu cometi erro contra vocês. Fiquem à vontade. Não precisa ter medo. Aquele que tem bom caráter não tem medo de ser confrontado. E também um outro exemplo que nós temos. Daniel, no capítulo 6, versículo 4, estava ali dizendo assim, diante disso, né, na verdade a palavra diz de Daniel, diante disso, os supervisores e os sátrapas, que eram os príncipes, procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Todos aqui sabem que Daniel
foi escolhido para representar o governo lá, amém? E que ele fez maravilhas, né? Então, diante disso, os supervisores e os príncipes, os sátrapas, procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Não quero falar a respeito de pessoas que assumem autoridades e que não podem se colocar nessa posição aqui. Hoje não. Tá bom? Não vou tocar nesse assunto. Já foi falado alguma coisa hoje, né? Mas vocês entendem que nós temos que ter bom caráter, não importa a posição que a gente tenha diante da sociedade. Amém? Amém. E aí a gente olha para Jó. Oh, exemplo maravilhoso que é Jó, né? Eita! Às vezes a gente não presta muito atenção. Eu mesma confesso que eu nunca me prendi bem ao início do capítulo do livro de Jó, que fala, nos versículos 1 a 4, no capítulo 1, que Jó era um homem íntegro, justo, temia a Deus, evitava fazer o mal. Isso a gente já sabe. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, a gente já sabe. E diz ali que esses filhos gostavam de fazer banquetes, festas. E depois que eles faziam isso, Jó ia diante do Senhor Deus e sacrificava, porque ele tinha no coração a possibilidade de que algum dos filhos estivesse pecando contra Deus. E Jó sacrificava a Deus por causa da possibilidade dos filhos estarem cometendo erros. Eu pergunto, será que eu escondo as falhas dos meus filhos? Será que eu coloco pano quente na situação? Será que eu encubro os erros dos meus filhos? Ou será que o meu caráter é bom como o caráter de Jó, que chegava lá e oferecia oferta a Deus pelos possíveis erros dos filhos? Bom caráter. E aqui a palavra ainda diz assim, um trechinho desse versículo: essa era a prática constante de Jó. Sabe o que é a prática constante? Ele não fazia isso. Hoje eu notei que meus filhos parece que extrapolaram um pouco, então eu vou fazer. Não. Prática constante é você e Deus a respeito dos seus filhos. Não basta só você conversar com seus filhos e corrigir e ensinar a eles o que é bom. Coloque-se diante de Deus. Quanto mais você orar a Deus em benefício dos seus filhos, menos dor de cabeça você vai ter. Isso é fato. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Ele ouve as nossas orações. Amém? Glórias ao Senhor. E ainda a respeito de Jó, a gente pode falar tanta coisa que a gente iria varar a noite aqui falando a respeito dele. Mas eu penso o seguinte, diz a palavra também que ele era um homem tão sábio que as pessoas vinham se aconselhar com ele. Ele não era apenas rico, ele era rico de sabedoria, ele aconselhava, ele era um homem bem empreendedor. E a palavra fala que não é porque ele tinha riqueza, não é porque ele tinha o aval, a aprovação, a reputação diante dos outros. Mas Deus disse a Satanás que Jó tinha um caráter reto, íntegro. O caráter não era só o comportamento. Amém?
E a mesma forma que a gente viu em Jó, que ele perdeu tudo, instantaneamente, pouquíssimo tempo, no mesmo dia, perdeu tudo. Mas porque o caráter era bom e não apenas o comportamento, ele não desabou. Ele não desabou. E a mesma coisa a gente vê em Cristo, que passou por todo o sacrifício que nenhum ser humano poderia passar. Cristo mostrou um caráter perfeito. Por quê? Porque não é a dificuldade que tem que fazer a gente mudar de comportamento. Não é a dificuldade que tem que fazer você maldizer a Deus. Não é a dificuldade que tem que fazer você desistir das suas coisas, da sua família, dos seus propósitos, do seu trabalho. Não é a dificuldade que tem que fazer você desistir da obra de Deus. Ao contrário, você tem que conhecer mais profundamente como fez Jó. Isso é bom caráter. Outras pessoas que a gente pode mencionar. Nem marquei o versículo aqui, que eu só quero citar para vocês, porque a história é meio longa. Vamos reduzir. Eliseu, lá no segundo livro de Reis, no capítulo 4, ele mostra o caráter dele diante daquela sunamita, que falou para o marido dela, vamos construir um quartinho aqui para hospedar o Eliseu, porque ele tem um caráter puro, fiel, ele tem um caráter de um santo homem de Deus. Como é que ela pôde reconhecer nele o caráter? Por quê? Porque ele mostrava isso no comportamento dele. Não seja abusado. Seja benéfico para as pessoas. Ajude. Como já foi falado aqui, não espere troco, não. Abra o seu coração para auxiliar aqueles que estão necessitados. Ore por aqueles que precisam da bênção de Deus, como Eliseu fez ali. Um outro exemplo, José. José na casa do Potifar. José teve que resistir ao assédio sexual da mulher de Potifar. Todos conhecem essa história. Foram vários dias. Ele tinha oportunidade, gente, pensem. Ele fala assim, eu tenho a liberdade, sabe, eu posso fazer o que eu quiser aqui, ela está aqui sozinha, ninguém vai ficar sabendo, eu posso fazer o que eu quiser. E o que ele fez? Ele cedeu ao assédio? Não. Por quê? Porque tinha um caráter reto. Quem tem caráter reto sabe perfeitamente como se comportar quando está diante de uma só pessoa, diante de algumas pessoas, diante de uma multidão de pessoas. Quem tem caráter reto sabe. Então, o caráter reto é que leva você a receber as bênçãos de Deus. Amém? Amém. E a gente vê o que hoje? A vida moderna não reflete o caráter de Deus. Já foi falado isso também hoje aqui. A vida moderna, na verdade, leva cada um de nós, se a gente deixar, a nos afastarmos de Deus. Por quê? No supermercado você não compra honra. Não está à venda. Nos meios de comunicação, você também não compra honra. Você nem encontra oferta de nada que venha fazer você se aproximar mais de Jesus. A maioria dessas coisas fazem você se afastar de Jesus. Porque denigrem a imagem do nosso amado Senhor. Então, essa vida que a gente vê lá fora, não deve ser uma vida a ser copiada. A gente vê até mesmo alguns líderes, como eu falei agora há pouco, não nos cabe apontar. Mas, infelizmente, eles se intitulam representantes de Deus. Mas eles falam do que não é reto, falam do que não é adequado, cometem heresia, vivem, às vezes, na imundícia de caráter, mas
Gente da igreja, eles têm um bom comportamento. O que a gente pode falar dessas vidas? Só podemos clamar a Deus para que o Espírito Santo realmente conscientize essas pessoas a caírem em consciência de bom caráter, para mudar o caráter e mudar o comportamento. A gente ouve falar de líderes que cometem atrocidades, coisas ilegais que eu estou falando, bem ilegais mesmo. Mas o Senhor cuida. Outra coisa, pessoas que se vendem facilmente por causa de miúdo, por causa de troquinho. Quantas pessoas? O que dizer das pessoas que se deixam levar pelo tráfico de drogas? Não é? Só que a gente fala assim, mas esses caras fazem fortuna. Vale a pena. Não vale a pena, não. Mau caráter nunca vale a pena. Tá? Não procure lucros nessas coisas. Procure bons frutos dentro da obra do Senhor Jesus. Isso sim, isso é um bom lucro. As penitenciárias não restauram vidas. As leis, decretos, muitas vezes, são contrárias ao que Deus determina. Ainda assim, louvado seja o Senhor Deus. Por misericórdia, Deus tem protegido um pequeno povo que eu falo é um número realmente pequeno, de pessoas que mantêm bom caráter e que buscam a verdade de Deus. Louvado seja Deus. Deus protege, porque Ele vê nestas pessoas que se chegam a Ele a vontade de pedir um perdão sincero, a vontade de mudança de caráter e a vontade de mudança de comportamento para agradar ao Senhor Deus. E Deus prometeu isso para nós através de quem? De Jesus. De Jesus. Vamos então falar alguma coisa do caráter de Jesus. Jesus é a plenitude da santidade de Deus. Nós podemos ver isso em João. Todo mundo sabe, né? Evangelho de João é uma bênção. O Evangelho de João é uma bênção. No capítulo 1, João disse assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. Não vai ter treva que vai acabar com o brilho do Senhor Jesus. Por quê? Porque é um caráter perfeito, sem mácula. Aí no versículo 10 ele diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o recebeu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os maus caráteres não receberam a Jesus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Louvado seja o Senhor Deus, porque a estes que deram ouvido às palavras do Senhor Jesus, Deus protege, Deus ainda permanece perto, Deus dá provisão, Deus melhora o caráter, Deus informa, Deus conscientiza, Deus traz alegria ao coração, mesmo que o corpo esteja sofrendo. Então Deus está interessado que tenhamos um caráter semelhante ao caráter do Senhor Jesus. E da mesma forma, um pouquinho mais à frente, no capítulo 13,
versículos 12 a 15 de João, diz assim: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que fiz a vocês? Jesus lavou os pés dos discípulos e perguntou: vocês entendem? Vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, sendo eu senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Alguém de bom caráter sabe muito bem reconhecer a necessidade do seu semelhante. Alguém de bom caráter sabe se dobrar à necessidade do seu semelhante. Alguém de bom caráter doa tempo aos necessitados. Alguém de bom caráter não fala mal do seu semelhante, não mente para o seu semelhante, não suborna o seu semelhante, não oprime o seu semelhante. Alguém de bom caráter é aquele que não frauda, que não rouba, que não deixa o seu semelhante mal no crédito, na sociedade, hoje com cartões de crédito para cima e para baixo. Alguém com bom caráter não reage com violência quando é provocado. Alguém de bom caráter é aquele que educa bem os seus filhos e cuida bem da sua parentela. Alguém de bom caráter não estaciona em vaga prioritária, não fura fila, não usa atestado falso no trabalho. Alguém de bom caráter é aquele que não dá testemunho falso diante dos próprios irmãos na fé. Alguém de bom caráter é aquele que busca os valores que Deus ensinou. Alguém de bom caráter é aquele que não se acha maduro o suficiente no conhecimento da palavra, que ainda não possa ser transformado pelo Espírito Santo, para que o caráter melhore. Esse é o alguém de bom caráter. Então, nós temos que valorizar o que Deus valoriza, o que Deus nos dá através do seu ensino. Alguém de bom caráter é aquele que reconhece a sua necessidade de Deus e recebe bem a exortação do Senhor, recebe bem o cajado do Senhor, recebe bem a transformação de caráter. Amém? Eu sei que eu poderia me estender aqui. Há outros versículos que nos levam a falar do Senhor, a mudar nosso caráter para melhor. Mas eu não quero me estender por muito tempo. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Que quando Jesus operava milagres, ele curava primeiro a alma do necessitado e depois ele curava a doença, perdoando os pecados e dizendo: não cometa mais isso. Vá em paz. Ou seja, a nossa alma tem muito mais valor. A gente sabe isso na teoria. Nós precisamos fazer isso na prática. Nós precisamos entender que nós precisamos de uma visão da vida eterna. Para nós vivermos os nossos dias hoje alimentados por essa expectativa. Eu quero a vida eterna. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero estar com Deus, louvando a Deus, conhecendo as maravilhas de Deus pela eternidade. Se eu tiver a minha visão focada nisso, eu vou reconhecer que eu preciso de um bom caráter. E eu vou caminhar nessa direção. Então, que Deus realmente nos dê essa oportunidade
de sermos fiéis a Ele, de permitirmos que o Senhor Jesus transforme o nosso caráter. Que Deus desperte cada um de nós para o valor da justificação da nossa alma diante de Deus, para sermos recebidos no reino e o Senhor Deus falar: bom está, meu servo bom e fiel, adentre no meu reino, venha, é bem recebido, senta-te à minha mesa, coma comigo, eu preparo o teu banquete. Louvado seja o Senhor Deus, né? Que Ele nos faça escolher o bem para nós e para os nossos semelhantes, tanto no presente como no futuro. E eu quero terminar lendo para vocês o que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Eu vou ler como está escrito aqui. Prestem atenção. Finalmente, irmãos, é para vocês e para mim. Finalmente, irmãos, Paulo falando, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Paulo também estava dizendo nisto aqui, vocês podem conferir o meu caráter. Porque ponham em prática o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. Vamos nos aproximar do caráter perfeito que Deus quer que a gente tenha. Vamos buscar isso. Nós não nos consideramos maus. A gente não considera a gente mesmo mal. Mas quando a gente olha com sinceridade, na intimidade, sozinho, para um espelho, e olha bem no fundo dos nossos próprios olhos, será que nós nos aprovamos? Será que a gente gosta realmente do que a gente vê? E Deus? O que Ele pensa a nosso respeito? Como Deus quer que a gente seja? Eu vou dizer para vocês, se fosse impossível sermos aperfeiçoados, nós não teríamos mais chance. Mas o Senhor Deus diz que nós podemos ser aperfeiçoados na luz do Senhor Jesus. Amém? E essa luz está disponível para você e para mim. Louvado seja o nosso amado Senhor. Ele não desiste de nós. Busquemos as coisas que são realmente boas, que o nosso caráter seja aprovado por Deus. Amém? Quero deixar essa mensagem com a igreja. E louvado seja Deus. As palmas louvam ao Senhor. Amém.